Gravando. Olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira. João Guimarães faz Seminários Psicanalíticos Lacan. O seminário, livro 17, O Avesso da Psicanálise, anos 1969-1970. Estamos ainda no primeiro capítulo, Produção dos 4 discursos, página 12. Lacan avança e, em seguida, a nossa colega Eliane irá ler para a gente. Boa noite, Andréia, bem-vinda. Página 12, então. Lacan, então, será que evoco isto para aqueles que tomaram nota, para aqueles que talvez ainda tenham isto martelando na cabeça? Ocorreu-me no ano passado, o ano passado significa o seminário 16, de um grande outro ao pequeno outro. Então, ocorreu-me no ano passado chamar de saber o gozo do grande outro. Vamos lá, Eliane, por favor. Negócio engraçado. É uma formulação que, para dizer a verdade, nunca fora proferida antes. Já não é nova, posto que no ano passado pude dar a ela, diante de vocês, verossimilhança suficiente, sustentá-la sem provocar especiais protestos. Aí está um dos pontos de encontro que anunciava para este ano. Vamos lá. Completemos primeiro o que teve primeiro 2 pés e depois 3, demos-lhe seu quarto. Ele está se referindo, naturalmente, não... As letras algébricas, né? Ele está se referindo ao quadrípode discursivo, que tem 4 pés. Agente, outro, verdade e produção. Esses são os pés. Pés aí sim, é metáfora, né? Agente, outro, verdade e produção. Agente barra, verdade no campo do sujeito. No campo do outro, outro barra produção, ou mais gozar. Aí estão os 4 pés ou 4 patas dos quadrípodes discursivos, que serão preenchidos, esses lugares serão preenchidos por diferentes letras. 4 letras também, S1, S2, S clivado, objeto A. Sigamos. Sobre este quarto, né, que é o quarto elemento, venho insistindo há muito tempo, especialmente no ano passado, pois há muito o seminário era feito para isso, de um grande outro ao outro, intitulei-o. Este outro, o pequeno, com seu tom de notoriedade, era o que designamos nesse nível, que é de álgebra, de estrutura significante, como o objeto A. Objeto A. Aí está o quarto pé, a quarta pata do quadrípode. Né? Objeto A. Objeto causa de desejo. Mas atenção, trata-se de uma construção lógica valendo-se da álgebra, valendo-se, portanto, de letras. Estrutura significante. Avancemos. Nesse nível de estrutura significante, só temos que conhecer a maneira pela qual isso opera. Assim, temos a liberdade de ver no que dá isso, se escrevermos as coisas, dando a todo o sistema um quarto de giro. Um quarto de giro, olha aí. Lacan introduzindo, então, agora nesse momento, né? Famoso também quarto de giro. Atenção. Agora, só para adiantar e para esclarecer a mente de vocês, né? Esse quarto de giro em um discurso
O que é que o causa? O que é que produz esse quarto de giro, né, no discurso, ou em um discurso? Nesse momento aqui, nesse momento da exposição, o Lacan ele não está se referindo ao quarto de giro na plataforma discursiva clínica em intenção, a dita psicanálise pura. Né? A psicanálise, ou a análise, ficaria melhor, que ocorre no dispositivo clínico. Aqui o Lacan está fazendo uma exposição didática, apenas e tão somente didática, exemplificando o que seria esse quarto de giro, né? Mas para adiantar para vocês, e para que vocês prestem atenção e guardem, o quarto de giro ele é causado no interior da plataforma discursiva da psicanálise em intenção, da psicanálise pura, da psicanálise praticada em nosso dia a dia, no um a um dela. Então, esse quadro de giro ele é causado, produzido pelo discurso analítico. No caso, portanto, pela função desejo do psicanalista, o desejo do analista. É a função. Não é aquele que está lá encarnando esse desejo. É a função que opera o quarto de giro. A função desejo do analista opera o quarto de giro pela interpretação equivocante. Guardaram? Nesse momento, Lacan está preocupado em apenas fazer uma descrição pedagógica, didática, da questão do quarto de giro. Boa noite, Sérgio Waxman, bem-vindo. Página 12, Waxman. Eliane está lendo e comentando para nós. Avancemos, Eliane. Esse famoso quarto de giro, falo dele há bastante tempo e em outras ocasiões, especialmente desde a publicação do que escrevi sob o título Kant com Sade. 1963. Para que se pudesse pensar que um dia se veria, talvez, que isso não se limita ao fato do esquema chamado Z, e que há nesse quarto de giro outras razões além desse puro acidente de representação imaginária. Então, olha só, atenção agora, hein? Percebam, página 12, no alto da página 12, Lacan escreve o discurso mestre, ou discurso inconsciente. Ele produz um quarto de giro destrógero para a direita. São duas modalidades de quarto de giro. O quarto de giro destrógero para a direita, o quarto de giro levógero para a esquerda, anti-horário. Um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. O quarto de giro no sentido horário para a direita é um quarto de giro apenas descritivo, didático. Percebam, ele produz um quarto de giro didático, descritivo, destrógeno para a direita, no discurso mestre enquanto discurso inconsciente. O que é que resulta desse quarto de giro? Resulta do discurso histérico. Percebam, comecem sempre pela posição verdade. No caso do discurso mestre, o que está ocupando a posição verdade é o S clivado, o sujeito equivocado. O quarto de giro foi produzido. Ele foi para a posição agente. Percebem? Houve uma modificação nas posições das letras. Quarto de giro destrógeno para a direita produz no discurso mestre, enquanto discurso inconsciente não é discurso do Senhor. Não é do ponto de vista da plataforma discursiva clínica. Produz, então, o discurso histérico, mas isso é apenas didático.
Não é esse quarto de giro, atenção, por favor, comecem a aprender a manejar a plataforma discursiva dos 4 discursos. Esse quarto de giro destrógeno para a direita, sentido horário. Atenção, ele não é interno, ele não é interno na plataforma discursiva da psicanálise pura. Ele é apenas didático. Avançamos. Eis um exemplo. Se parece legítimo que a cadeia, a sucessão de letras dessa álgebra, não pode ser desarrumada. Ao nos dedicarmos à operação de quarto de giro, iremos obter 4 estruturas, não mais, das quais a primeira lhes mostra, de algum modo, o ponto de partida. Uhum. Fala para a gente, Eliane, sobre isso que ele acabou de dizer. Não, assim, o que eu entendi é que ele está falando as 4 estruturas no sentido desses discursos da plataforma, né? Uhum. E ele diz que a partir dessa primeira que mostra o ponto de partida. Uhum. Esse quarto de giro, ele inicia com a primeira, e a primeira aqui, pelo que eu entendi, é o discurso mestre. Uhum. Ou né? discurso inconsciente. Ou discurso inconsciente. Né? É o Então, primeiro, sem a dúvida. partir do momento que você fizer esse quarto de giro, como você colocou aí ainda há pouco, né? Destrógeno, né? Estrógeno. A partir do discurso mestre, vem o discurso histérico. Uhum. Né? E assim sucessivamente, né? Uhum. Fazendo essa. Então, é como se, a partir desse discurso mestre inconsciente, você terá os outros discursos. Uhum. E não muda os lugares, muda as letras algébricas. Muda as né? letras, exato. Os lugares permanecem Mas os mesmos. os lugares, agente, verdade, outro, produção, esses lugares não mudam. O que muda é justamente as letras que estão dentro desse esquema, desse matema. E mudando essas letras, automaticamente modifica essa relação sujeito grande outro, né? Uhum. Exato, exatamente. Uhum. Então, se fizermos um quarto de giro no discurso histérico, o que é que obtemos? O que é que obtemos? O discurso psicanalítico. O discurso analítico. Uhum. O objeto A, ele passa a ocupar a posição agente. Agente. Se fizermos um quarto de giro no discurso analítico, o que ocorre? O discurso universitário. Universitário. Aí estão os 4. Inconsciente, discurso inconsciente, discurso analisando. Comecem a modificar, eu estou propondo isso que é importante, comecem a modificar na mente de vocês o título desses discursos. Fica mais analítico se modificarmos. Discurso inconsciente, discurso analisando, discurso analítico, discurso desejo, o discurso analítico, e discurso outro, grande outro, discurso universitário. Andréia, por favor. Então, você já comentou várias vezes sobre o porquê do discurso mestre ser um discurso inconsciente. A minha pergunta é: não são todos os discursos inconscientes? Desde o discurso mestre, sim. Entenda, quer dizer, fora, no exterior da plataforma discursiva, o discurso universitário não é um discurso inconsciente. No exterior da plataforma discursiva, o discurso mestre, enquanto discurso do Senhor,
não é um discurso inconsciente. O discurso capitalista, enquanto mutação do discurso mestre, enquanto discurso do Senhor, não é um discurso inconsciente. O discurso científico, enquanto mutação do discurso histérico, não é um discurso inconsciente. Discursos inconscientes são aqueles internos que constituem a plataforma discursiva. No exterior da plataforma discursiva, nós temos o campo discursivo geral, não inconsciente. Atenção para isso. No interior da plataforma, sem dúvida, mas é preciso que a plataforma comece. Nós estamos falando aqui de clínica, de prática clínica, de análise, sempre. É a análise que irá instituir ou não, a plataforma discursiva. E a plataforma discursiva será instituída pelo primeiro discurso, o discurso inconsciente. Como que o discurso inconsciente ele é inaugurado no interior da plataforma discursiva? Pela palavra plena. Por exemplo, por que sofro? Então, a questão por que sofro inaugura o discurso inconsciente. Inaugurado o discurso inconsciente pela questão por que sofro, ou uma modalidade dessa questão, não precisa ser exatamente essa questão, pode ser uma modalidade dela. Essa é a questão prototípica da entrada em análise. Então, ocorrida essa questão, cabe ao analista começar a trabalhar a favor do analisando, para mantê-lo no discurso inconsciente, de modo que ele possa girar. Mas o discurso inconsciente estará presente sempre. O giro é feito através desse primado do discurso inconsciente. Girar o discurso inconsciente não é sair dele, é produzir um giro nele, dele. Ele se mantém como pano de fundo. Atenção. Pois não, Júlio? Eu acho que, enfim, né? É uma questão minha, mas eu acho que foi ficando cada vez mais nítida, né? Quando a gente usa essa nomeação. Eu acho que essa vinha sendo uma questão, né? Essa questão em torno da palavra plataforma discursiva, né? Não sei se colegas compartilham também um pouco disso e o quão isso era nublado e confuso, né? Mas eu acho que tem algo que faz simplificar o entendimento acerca disso, que é extensão e intenção, psicanálise em extensão e intenção. Então, a plataforma discursiva, ela é o percurso discursivo na clínica, em intenção. Então, assim, a plataforma discursiva é o funcionamento, a operação, né, do fluxo desses discursos dentro enquanto em análise, né, dentro né, do espaço clínico, né. Acho que agora ficou, não sei se isso era meio também nublado para outras pessoas, mas enfim, acho que agora ficou muito mais bem contornado, né. Exato, exatamente. Waxman, obrigado, Júlio. Zé, então, assim, para que não fique confuso, como você sempre lembra, quando fora da plataforma discursiva, você vai falar discurso do mestre. Ou do Senhor. Hein? Ou do Senhor. Ou do Senhor. Isso é detalhe importante, porque você vê, às vezes, psicanalistas falando em vídeo como se fosse a mesma coisa. Exato. Mestre e mestre. Eu olho assim, porra. Totalmente errado as colocações. Você tem toda a razão, Waxman. Né? É impressionante, é risível
não assistimos aos vídeos no YouTube, né, de analistas falando sobre os 4 discursos, não entenderam nada, absolutamente nada. São os preguiçosos, não têm o trabalho de ler com cuidado, com carinho, né, com desejo, com tesão. Dá uma olhada, suponho que entenderam e, meu Deus. Júlio. Eu acho que tem aí também uma dominância de uma tradição hegeliana ainda. Eu acho que talvez aí um vínculo com essa perspectiva muito ainda de um momento anterior, né, dessa posição, talvez com um contorno bem definido naquela época, né, onde tinha uma separação mais clara entre senhor, entre escravo, né? E aí eu acho que hoje talvez a dificuldade de fazer uma tradução, né, de fazer um acompanhamento em relação às subjetividades atuais, né? Porque não existem ainda essas relações de poder, elas estão aí, né? Mas algo hoje é muito mais difuso e muito mais confuso diante de algumas influências de subjetivação, né? Não sei, é uma impressão que eu tenho, né? Uhum. Talvez essa preguiça que você está falando seja um pouco, né, o trabalho que depreende para fazer investimento para fazer essa mudança de perspectiva e sair desse vínculo estritamente hegeliano, né? Não sei, é uma aposta. Uhum. Concordo, Júlio. Concordo. Waxman. Pegando a carona aí do que o Júlio estava falando, ontem mesmo eu estava vendo o vídeo em que o sujeito falava exatamente disso. Aí o sujeito consciente, não, o pretenso psicanalista, estava dando uma aula e falava da plataforma discursiva numa relação dialética, utilizando o discurso do mestre como se fosse uma coisa só por um raciocínio dialético. Ah, meu Deus. E a gente já viu que Lacan não tinha mais nada a ver com a dialética a partir de um determinado momento. Uhum. Exato. Exatamente. Bem, podemos avançar? Vamos lá, Eliane, por favor. Zé Marcos, só para eu me organizar aqui um pouquinho. A gente está falando justamente a diferença de 2 tipos de discurso. O discurso da plataforma, né, que é o discurso que se inicia pelo discurso mestre inconsciente e que é utilizado justamente na clínica psicanalítica, e tem o discurso geral, né, que é o discurso do Senhor, né, o discurso do mestre, o discurso do Senhor, que é a questão da subjetividade das sociedades da cultura. Então, assim, o analisando, ele chega à clínica com esse discurso geral, e a clínica vai trabalhar o discurso, a plataforma discursiva, iniciando pelo discurso inconsciente, que é a palavra plena. Uhum. Exatamente isso. Muito bem colocado, Eliane, exatamente. O analisando, ele chega, né, capturado pelo campo discursivo geral. Uhum. A fala dele é pautada por restos, por pedaços, do discurso religioso, do discurso científico, do discurso capitalista, do discurso sei lá o quê. Vocês imaginarem, né? Ele faz uma salada mal composta desses discursos e sai falando. Ele chega, por exemplo, eu tenho síndrome do pânico. Entendem? Uhum. Entendeu? Não? Ele ouviu isso de um qualquer lá, né? Ele toma isso por verdade dele. Vem para análise com isso. Né? O analista vai ouvir isso. Eu tenho, toque, eu tenho, Vocês imaginarem. Eu sou borderline, eu sou... É mesmo, meu bem, não diga. Entende? Não procurar um analista significa, se há um analista, não suspender. Suspender, né, esse imaginário advindo, né, desses discursos do exterior,
na plataforma discursiva. Simples assim. Waxman. Interessante que daí o sujeito parte do discurso do mestre e, na equivocação, ele vai para o discurso mestre. Ele parte do discurso do mestre, né? Discurso enquanto da equivocação. Do exterior, né? Não? Exterior, sim. Ele vem do exterior com o discurso do Senhor. Isso. Seja esse Senhor o que for. Ou Deus, a religião, ou a razão científica, ou vocês imaginarem. Ou capital, etc. Olá, Júlio, como é que você está? Tudo bem? Bom te ver, rapaz, bom te ver. Tá bem, né? Tá legal, né? Bacana, bacana, que bom. Bem-vindo. Davi Alex, boa noite, Davi, bem-vindo. Seminário 17, Davi, página 12 ainda, né? Mas então, Waxman, ele comparece, né, capturado pelo discurso do Senhor, um Senhor qualquer, e isso tem que ser equivocado, né, pelo analista. É muito comum analistas inexperientes, em supervisão comigo, né, começam dizendo assim, não, eu hoje recebi um paciente, o termo já está errado, não tem paciente na jogada, né? Eu recebi um paciente, ele é borderline, ou ele está com síndrome do pânico, ou sei lá o que é. Né? Ou mesmo isso, ou uma histérica, ou sou um obsessivo, ou não é nada. Para nós que ouvimos, analistas que ouvimos, aquele que nos procura, atenção para isso, hein? Novamente, nós temos que ouvir os ditos dele de outro lugar. Não desse lugar dos ideais, das identificações imaginárias. Não. Ele está ali para fazer um outro trabalho. Um trabalho, novamente, de ordenamento, não do ordenamento dele, não no grande outro. Ele está, atenção, esse grande outro não pré-existe. Parece que sim, né? Ah, meu pai, a minha mãe, blá, blá, blá. Não. Ele está inventando esse grande outro via transferência. Quando é que vocês vão aceitar aquele capítulo 1 do Lacan? Aliás, aquele capítulo importante do Lacan, do Seminário 1. Seminário 1 do Lacan. O capítulo do Seminário 1 intitula-se A Força Criativa da Palavra. A Força Criativa da Palavra. Leiam. Vale a pena, muito a pena. Seminário 1, hein? Vamos lá, Eliane, avancemos. Zé Marcos, só uma questão. Esse 1/4 de giro, ele sempre vai ser de estrógeno? Não. Na plataforma, ele é levógeno, para a esquerda. Ele é anti-horário. Ah, tá. É bem fácil produzir com rapidez no papel as 3 restantes, que aí são a rotação, né, do quarto de giro dos 3 discursos. A rotação horária. Isso. Isto é só para especificar um aparelho que não tem absolutamente nada de imposto, como se diria em uma certa perspectiva, nada de abstraído de qualquer realidade. Olha, isso é importante, hein? Nada abstraído de qualquer realidade. Importante. Portanto, não, os 4 discursos, fundamental, eles não são abstrações teóricas. Não são abstrações teóricas. Eles estão enraizados em determinadas práticas sociais. Atenção para isso. Eles não estão pendurados no céu da teoria. Lacan não é platônico, Lacan não é filósofo. Lacan é analista. Analista, atenção, é um servidor da prática clínica. E ele se vale
No caso do Lacan, se vale das construções do Lacan, que são balizamentos para que essa prática não seja maluca, doida, selvagem, delirante. Avancemos. Muito pelo contrário, está desde já inscrito naquilo que funciona como essa realidade de que eu falava agora mesmo, a do discurso que já está no mundo e que o sustenta, pelo menos aquele que conhecemos. Olha que incrível a pontuação do Lacan, hein? Magnífica, não? Então, está desde já inscrito, presente naquilo que funciona como essa realidade, a do discurso que já está no mundo e que o sustenta. Atenção. Já está no mundo e que o sustenta. Fundamental. Não há mundo que não seja mundo discursivo. Está trepando? Isso é discurso. Está se alimentando? Isso é discurso. Está falando? Isso é discurso. Está, sei lá o quê? Isso é discurso. Fundamental. Não há realidade pré-discursiva, né? Número 20. Não há nenhuma realidade pré-discursiva. Ele continua. Toda realidade, toda e qualquer realidade se funda e se inaugura por um discurso. Não apenas já está inscrito, como faz parte de seus pilares. Os pilares do mundo, seja ele qual for. Vocês não ficam assim, boquiabertos com a clareza do Lacan? Eu fico. A lucidez do Lacan é extraordinária. Nesse trecho, sim, né? Como? Nesse trecho, sim. Com a clareza, depois que nós já debatemos aqui, né? Porque antes disso... Você tem toda a razão, Waxman. Né? Porque tem passagens que dá vontade de rasgar, né? Não? Vamos lá, Eliane. Pouco importa, é claro, a forma das letras onde inscrevemos essa cadeia simbólica, por pouco clara que ela seja. Isso basta para que algo de relações constantes se manifeste. Assim é essa fórmula. Olha que importante isso, hein? Isso basta para que algo de relações constantes. Olha só, nada é arbitrário. Em nossa vida, nada é arbitrário. Em nossa vida, indexado ao discurso, nada é arbitrário. Nada é ao acaso. Quando é que vocês vão deixar de serem românticos? Eu brinco sempre com isso, né? Importante, não? Isso basta para que algo dê relações constantes, não arbitrárias, se manifeste. Relações constantes, há um ordenamento, portanto, ainda. A realidade, qualquer que ela seja, é ordenada, apresenta relações constantes, é ordenada por um discurso. Os românticos se debatem. Não. É possível escapar da estrutura, é possível... Não. Haja imaginário, hein? Meu Deus. Avancemos. Assim é essa fórmula. Que diz ela? Ela situa um momento, a sequência do que o nosso discurso desenvolverá aqui e que nos dirá que sentido convém dar a esse momento. Ela diz que é no instante mesmo em que o S1 intervém no campo já constituído dos outros significantes. Intervém no campo já constituído de S2. Olha o Lacan lendo, descrevendo, desdobrando, não, a estrutura do discurso inconsciente. É no instante mesmo, instante estrutural. Esse instante não é cronológico, ele está falando da estrutura.
no instante mesmo em que o S1 intervém, olha o vetor, no campo já constituído, os outros significantes, S2, campo do outro. Eliane. Na medida em que eles já se articulam entre si como tais, que ao intervir junto a um outro do sistema, surge isto, sujeito barrado, que é o que chamamos de sujeito como dividido. Vamos retificar. Sujeito barrado diz pouco, não? Sujeito barrado é apenas a descrição do que estamos vendo, um S com uma barra. Ele continua, ele vai desdobrar esse S clivado, não sujeito como dividido. Eu prefiro sujeito equivocado, ao invés de dividido, fica melhor. Sujeito clivado, equivocado. Entre linguagem e discurso. S1, S2. Eliane. Todo o seu estatuto deverá ser retomado este ano, com todo o seu peso. Ele falou dos três, portanto. Né? S1, S2 e S clivado. Falta o quarto. Vai. Enfim, nós sempre acentuamos que desse trajeto surge alguma coisa definida como uma perda. É isto o que designa a letra que se lê como sendo o objeto A. Objeto A, aí está. Ele conclui, portanto, não a configuração estrutural do discurso inconsciente. Enfim, porém, nós sempre acentuamos, importante, que desse trajeto S1, S2, S clivado como verdade, surge alguma coisa definida como uma perda. Atenção. Surge alguma coisa, algo é produzido da incidência de S1 em S2. A verdade é o S clivado, o sujeito equivocado. Mas a produção da incidência de S1 em S2, atenção, deve ser assinalada, marcada como uma perda. Atenção. Esta incidência de S1 e S2 produz algo que é uma perda. Lacan irá notar algebricamente essa perda com uma letra, não com um significante, em atenção. No lugar da produção não está um S3. A letra não é o significante. Lacan ele cria uma outra notação algébrica para, minimamente, escrever essa perda. Objeto A, pequena letra A, la petita, a pequena, o neologismo dele. Objeto A. Vamos ver o que significa essa perda enquanto objeto A no lugar da produção ou mais gozar. Atenção. Agora vamos lá, vamos trabalhar. Por que a incidência de S1 em S2, cuja verdade é o sujeito, equivocado, se constitui em uma perda? Por que o discurso inconsciente produz uma perda? Por causa do S1, que ele é irrepresentável. Então, há sempre um resto aí que não se pode falar. Exato, mas ele é irrepresentável aonde? Nele mesmo? Não. Continua, Eliane. Ele não é irrepresentável por si mesmo, né? Não, ele é irrepresentável no S2, né? Na representante da representação. Exato. Exatamente. Né? É pelo fato de, em S2, notação para o inconsciente, representante da representação, é pelo fato de, em S2, estar
incidente, inscrito, S1, que é uma perda. Uma perda significa dizer, não, uma perda é um furo. Uma perda, um furo, um buraco. Em S2, no inconsciente, esse buraco diz de uma letra. Ele não diz, portanto, de uma representação. Atenção. Pelo contrário, quer dizer, é um furo no campo da representação. O objeto A é uma notação para esse furo no campo da representação. Como atenção. O objeto A não é, entendam, o objeto A, isso é fundamental entender. Ele não está situado no registro do real. Ele é uma resposta no registro simbólico ao real. A esse real, um furo se produziu no campo da representação. É preciso, logicamente, criar uma notação para esse furo. Mas a notação não é o furo, é uma resposta a ele. A letra, Lacan dirá mais à frente, ela faz borda ao real. Ela faz borda a esse furo no campo representacional. É a borda, não é o furo. Aliás, nada é o furo. Mas ele está lá. Nada do ponto de vista representacional. Não há representação para ele. Lacan cria um nome, real. Ficou claro? É isto que designa a letra, ora em, que se lê como sendo o objeto A, que se lê. O real não é legível, a letra é legível, o real não. Há uma definição que Lacan fornece para o real, uma definição paradoxal, naturalmente, mas necessária, não para que possamos trabalhar. Ele diz, o real é o que não depende de minha ideia sobre ele. O real não está nem aí para o que quer que pensemos, etc. Ele não pode ser representável. Pois não, Waxman? Então, essa perda é falta como saber. Não, falta como objeto. Como objeto. Mas se institui também como saber. Falta como objeto, atenção. Muito bem colocado, Waxman. Falta como objeto A, igual a falta como objeto. Mas aonde? No discurso inconsciente. Falta como objeto no campo da falta como saber. Atenção. O discurso inconsciente, entenda, quer dizer, não, ele está indexado a uma expressão mais ampla, e é essa expressão. O inconsciente, isto é, esse termo que o Freud criou é horroroso, inconsciente, isto é, falta como saber. Portanto, o objeto A, na posição produção, na posição mais gozar, produção ou mais gozar, do discurso inconsciente. Ele está ocupando esse lugar no discurso inconsciente, portanto, na falta como saber, no campo da falta como saber, no campo daquele que Freud chamou, erradamente, coitado, de inconsciente. O não consciente, nada a ver. A falta como saber não tem nada a ver com o não consciente. Eliane, avancemos para concluir por hoje, por favor. Não deixamos de designar o ponto de onde extraímos essa função do objeto perdido.
é do discurso de Freud sobre o sentido específico da repetição no ser falante. De fato, não se trata na repetição de qualquer efeito de memória no sentido biológico. A repetição tem uma certa relação com aquilo que desse saber é o limite e que se chama gozo. Ora aí, que desse saber inconsciente é o limite, que se chama gozo. Atenção, hein? Lacan aqui está utilizando o termo gozo, não mais gozar. O mais gozar, ele é interno ao discurso inconsciente. O gozo é o limite dessa internalidade. Eu não entendi, Zé, esse gozo sendo limite com internalidade. Como assim, Waxman? Limite com Você fala internalidade? algo que é o mais gozar, mas aqui está colocando o gozo e você está colocando assim. Mas é um limite de uma internalidade, uma coisa interna, ou seja, do sujeito inconsciente. Sim, nesse sentido, sim. Não? Se o Lacan está falando do termo gozo, e marcando uma diferença com o mais gozar, esse gozo aqui seria, no condicional, o gozo de Deus. Seria, no condicional, o gozo de Deus. Impossível, real. O gozo de Deus é real, impossível para nós falantes, para nós subsumidos, indexados ao campo discursivo. Então, esse gozo, enquanto gozo de Deus, enquanto experiência de um corpo inteiramente entregue ao gozo, ou enquanto experiência de uma pura sensação, sem forma, sem discurso, ele é o limite à configuração discursiva. A configuração discursiva encontra esse limite, não dá para avançar. E, portanto, é preciso retornar. Lacan diz sempre maravilhosamente bem na televisão. A verdade, só a verdade no hiperdiscurso, a verdade touche o réel. A verdade toca no real. Olha só. Toca no real, toca, ela não invade, ela não atravessa o limite. Toca no real. Que real? O real do gozo de Deus. O gozo de Deus é apenas uma metáfora, tá? Lógica, necessária para dar consistência lógica ao que o Lacan está trabalhando aqui. Então, toca no real do gozo de Deus, no impossível do real, no impossível do gozo de Deus, e, por estrutura, só pode retornar, retomando o campo discursivo. Retomando a fala, retomando o laço social, retomando o imaginário, retomando o simbólico, o sentido, a significação, a significância, o sintoma, o desejo, as fantasias, os ideais, enfim, a nossa loucura cotidiana, o nosso delírio cotidiano. Os nossos mal-entendidos cotidianos, as nossas equivocações cotidianas, a nossa vida cômica, em última instância. Vamos combinar? Tá? Fundamental. Só o maluco, beleza, né? Que olha no espelho e não ri do que está vendo. É isso que ele está dizendo. Carlos Drummond de Andrade, já que estamos na Escola Popular de Psicanálise Brasileira, eu já me referi a esse poema mais de uma vez dele. É um poema que vai caminhando, né? E
ele está descrevendo a posição do poeta diante desse sem sentido da vida, né? Desse real, portanto. Ele conduz o poeta, no poema, né, a esse momento em que ele está à beira do mar, pronto para se suicidar. Né? Aí o Drummond escreve, né? Deverias mergulhar de vez nas águas. Olha só, deveria se matar. A vida não tem sentido algum, então se mata. Deverias mergulhar de vez nas águas. Esse é o penúltimo verso. O último verso é o seguinte, é uma questão, mas, e o humor? Pegaram? Nesse momento limite, nesse momento de experienciar o gozo de Deus, a morte, se existe, é isso, não? Experiência do gozo de Deus. Né? Nesse momento, é preciso o quê? Deverias mergulhar de vez nas águas, matar-se. Último verso, mas, esse mas é fundamental, mas é o humor, e o riso, e a comédia, e o tropeço, e a equivocação. Volta para a vida, cara. A vida é isso mesmo. Aprenda a rir de si mesmo. Aprenda a rir nesse momento limite. Atenção, hein? Fundamental. Aprenda a dizer, não é isso. Retorne. Né? Tem sempre uma equivocação esperando você. Tem sempre algo cômico esperando você. Né? Emendando, Zé, mas gozar. Emendando o que você está falando, mas gozar. Boa. Exatamente. Mas gozar. Né? Não o gozo de Deus. Espera lá, epa, esse não. Né? Mas os outros mais gozares da vida que são infinitos, né? Maravilhosos. Né? Olha aqui o Drummond, olha só, o alto falho meu, que maravilha, hein? Olha aqui o Lacan aqui atrás, no quadro, né? Rindo, estão vendo? Notaram? Ele está rindo. Rindo dele mesmo, rindo de mim, rindo de vocês, etc. Aliás, não é rindo de, é rindo com. Ele está rindo comigo, ele está rindo com ele mesmo, ele está rindo com vocês, etc. Dito isso, retomaremos amanhã. Não faltem amanhã, porque amanhã é o José Marcos falando sobre texto dele, não significante, sua função. Boa noite a todos, até amanhã. Obrigado, Eliane. Um beijo, tchau, tchau.